Queridos irmãos, a paz do Senhor, né, graças a Deus, mesmo em meio à pandemia, Deus está nos permitindo crescer, aprender. Deus nos enviou professores que amam o Evangelho, amam o Senhor Jesus Cristo, estão se dedicando, né, a nos ensinar a Santa Palavra. E o Seminário Teológico Bethel Brasileiro tem essa preocupação de não somente formar a mente do aluno, mas também promover momentos como esse de capela, para que o aluno entenda que, né, a piedade, que o coração aquecido é muito necessário na caminhada cristã, né? Um teólogo com muito conhecimento na cabeça, mas um coração frio e distante de Deus, não vai cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. Gostaria de fazer uma leitura rápida, né, da Bíblia aqui no Salmo 119. Salmo 119, no versículo 9, diz o seguinte: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Que esse seja o desejo de todo o coração de todo seminarista, né, tanto também como dos professores, né, desta casa betelina, que a gente possa sempre guardar a palavra do Senhor no nosso coração para nós não pecarmos contra Ele. Convido todos os irmãos, né, para nós orarmos ao Senhor, para darmos início, né, na nossa capela. Pai querido, muito obrigado a Deus pelo Seminário Bethel Brasileiro, pelo Senhor estar sustentando este seminário, mesmo diante da crise. Oramos, ó Pai querido, pelos professores, pela direção, pelo pastor Márcio, pela missionária Edinalva, pelo diretor do Senan, o professor Wellington, todos os demais professores e alunos, ó Pai, que o Senhor continue nos sustentando. Oramos, ó Pai, por todos os missionários, ó Pai, que estão no campo e que neste momento estão passando dificuldades, ó Pai, abençoe as igrejas mantenedoras, abençoe cada projeto, cada missão. Deus, abençoe os teus servos, ó Pai, abençoe as nossas vidas. Seja Deus também com esta capela, com tudo o que será, Deus, feito aqui, Deus louvor, a palavra que será ministrada, que cada aluno nesta noite seja fortalecido pelo Senhor. Assim te oramos em nome de Jesus. Pastor Márcio, passo a palavra para o Senhor. Amém. Vou tentar cantar rapidamente duas canções, para ver se dá tempo, né, de duas. Eu vou encurtar. Uma mais antiga e uma nova, tá? Então, o pessoal da antiga vai lembrar dessa aqui. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Flui Espírito e flui Espírito de Deus. Flui aqui nesse lugar e flui aqui neste lugar. Flui sobre nós, Senhor. Flui sobre nós, ministro teu propósito. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. O meu coração
Nós estamos aqui, não sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche esse lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Nós viemos aqui, não cedemos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche esse lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória, e teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra e te damos glória, teu é o poder, para sempre, amém. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Amém, Luiz? Já posso ir para a pregação, é isso? Sim, pastor. Fique à vontade. Ok. Queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus, capítulo 4, 19 e 20. Vou compartilhar com vocês o que eu conversei um pouco com os irmãos lá da Rádio Betel de João Pessoa sobre vocação. Vou compartilhar com vocês aqui na capela. Mateus 4, versículo 19 e 20. Diz assim: E disse-lhe Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Vou ler de novo. Disse-lhe Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Glórias ao Senhor pela palavra, né, do Senhor aqui hoje para cada um de nós. Hoje, então, quero falar aqui sobre vocação, a vocação de Deus para o seu povo. Primeiro momento introdutório, né, eu quero definir a palavra vocação. A palavra vocação, o sentido dela significa chamar ou convocar. Vocação significa chamar
ou convocar. É importante destacar que todos os cristãos, eles são vocacionados ou chamados para a missão de Deus. E para os meus alunos que já fizeram missão comigo, aula de missão, a missão de Deus é a ação soberana dele de promover redenção de todas as coisas, nos céus e na terra, não só do homem, mas de todo o cosmos. Por isso, Deus, em sua infinita soberania, no seu governo soberano e no seu propósito redentor, ele chama, ele comissiona, ele convoca esse povo para cumprir os seus propósitos redentores. Fez isso no Antigo Testamento com Israel e fez isso no Novo Testamento com a igreja, chamando o seu povo. E hoje somos o povo, o Israel santo de Deus, né, um só povo, que temos essa vocação para a missão de Deus. Uma observação importante é que a vocação é o que seremos e o que faremos e não para onde iremos. Porque às vezes confundimos, achamos que a vocação é para ir para algum lugar. Ah, Deus me vocacionou, me chamou para ir para a África. Não, a vocação é para a missão, né? Aquilo que Deus faz de você e para onde e aquilo que Ele te chama a fazer, que é redimir, que é ter esse propósito também redentor de proclamar o Evangelho, de ensinar do Evangelho, de sinalizar as obras desse Evangelho, proclamação ou demonstração do poder de Deus em todas as nações. É claro que Deus pode direcionar a sua vida para uma região específica, mas a vocação diz sobre aquilo que a gente vai fazer e não o local para onde iremos. No versículo que a gente acabou de ler, os 2 versículos, mostra Jesus chamando, vocacionando os seus primeiros discípulos. Na sequência, depois, ele chama outros discípulos. Nesse momento, né, no ministério terreno, Jesus não só chama, isso é interessante, a gente vai analisar aqui, mas ele também diz que vai capacitar esses discípulos que ele está chamando, convocando, para a tarefa que será designada. Isso deixa claro para cada um de nós, irmãos, que o chamado depende, né, o chamado à vocação depende única e exclusivamente de Deus. Não depende de nós. É Ele que chama em sua infinita soberania, é Ele que convoca, é Ele que comissiona. Portanto, a missão é dele, o chamado é dele, a vocação dele. Deus vocaciona o seu povo. Mas a pergunta que eu faço, baseado nesse texto, é para que Jesus vocaciona o seu discípulo? Não é? De que maneira? O que a gente pode ver aqui nesse texto que mostra que tipo de vocação é essa? Para que Jesus vocaciona o seu povo? Então vamos ver 3 propósitos da vocação de Jesus para o seu povo. Primeiro, ou da vocação de Deus para o seu povo. O primeiro propósito é que Deus vocaciona o seu povo para pertencer a Ele. Isso é maravilhoso, irmãos. O texto diz aqui, disse Jesus, versículo 19, vinde a mim, ou siga-me, dependendo da versão. A primeira propósito da vocação não é para fazer alguma coisa. Olha que coisa interessante. O primeiro propósito não é para fazer, mas para pertencer. É o que a gente chama do chamado da vocação para a salvação, para ser um seguidor de Jesus. Antes mesmo de ser chamado para fazer algo, Jesus, vocaciona os discípulos para estarem com ele. Por isso, no texto de Marcos, quando descreve esse chamado, essa vocação, Marcos 3,14, o texto diz assim, e chamou aqueles que ele quis para que estivesse com ele e para que os pregasse e expulsasse demônios. Então, veja, antes de falar sobre o que iria fazer, né, de pregar e expulsar demônios, ele estava falando que deveria estar com Jesus. A nossa primeira vocação, irmãos, portanto, é a vocação chamada para pertencer e seguir a Jesus, a caminhar com Jesus, a cobrir de poeira os nossos pés com a poeira dos pés de Jesus, ser um seguidor.
de Jesus. E esse segmento, irmãos, a gente sabe do discipulado, desse chamado, implica em morte do nosso eu. Talvez por isso que Ronaldo Lidório ele diz o seguinte, que a primeira missão da igreja não é pregar o evangelho, não é discipular, não é fazer nada. A primeira missão da igreja é morrer, é se desglorificar para depois glorificar. Então, essa ideia de negar a nós mesmos, de tomar a cruz no sentido de um ministério de morte, de vergonha, mas de seguir a Jesus até as últimas consequências. Então, essa vocação, você precisa examinar o teu coração e fazer a seguinte pergunta. E eu faço essa pergunta para você aplicando esse tópico. Você já ouviu a voz do Espírito dizendo que você pertence a Ele? O Espírito Santo testificou com seu Espírito que você é um filho de Deus? Você só pode conhecer a sua vocação específica depois que você tiver certeza de que você verdadeiramente pertence a Ele, de que você está com Ele, de que você é um seguidor dele. Segundo, Deus vocaciona o seu povo para ser como Ele. Primeiro, para pertencer a Ele, e segundo, para fazer como Ele. Olha que diz ainda no versículo 19, vinde a mim e eu vos farei. Gente, que pequena frase, mas que revela uma riqueza de detalhes. Ele está dizendo, se você pertence a mim, fique certo de uma coisa, caminhando comigo, eu farei, eu vou te transformar, eu vou cuidar do seu coração, eu vou te santificar, eu vou lapidar o teu coração, eu vou te formar. Aqueles que se achegam a Deus, Ele forma em sua soberania. É o processo de transformação dos discípulos, caminhando para sermos como Ele. É como se fosse um estágio, andando com Jesus, aprendendo com Jesus e sendo como Jesus. Antes mesmo de saber a vocação específica, o discípulo precisa ter as qualificações do mestre. Ser como Jesus. Ser como Jesus em dois aspectos. Ser como Jesus em seu caráter, e aqui vou usar, sempre uso, né, o Ronaldo Lidório novamente, quando ele diz o caráter precede a missão. O caráter precede a missão. Primeiro, precisamos nos parecermos com Jesus para depois fazer alguma coisa. Veja que a gente ainda não está falando de fazer, mas de sermos transformados. Como John Stott diz que tanto no passado, presente e futuro, a Bíblia diz que o propósito de Deus é que a gente seja parecido com Ele. É ser como Jesus. Ser moldado com Ele, mas ser como Jesus em seus caráteres, no seu caráter e também nas suas atitudes. Porque a Bíblia diz em 1 João 2,6 que aquele que diz ser seguidor dele deve andar como ele andou, é amar como ele amou, é servir como ele serviu, é viver como ele viveu, num estágio com o mestre. E aí então a gente pode falar do terceiro propósito, e aí desse chamado específico, porque a gente tem o chamado para a salvação, para ser como Jesus, e o chamado específico do seu trabalho. Então, o terceiro propósito é que Deus vocaciona o seu povo para participar da obra dele. E o texto diz, né? Eu vos farei o quê? Pescadores de homens. Aqui está a questão específica do chamado dos discípulos. Ele usa a figura de linguagem comum aos seus ouvintes da pesca, né? Um recado de Jesus aqui, transmitindo, fazendo a ponte, né, o ponto de contato, como a gente fala na evangelização, ele usando a imagem da pesca para dizer o que ele gostaria que os discípulos fizessem na obra dele, que é pescar pessoas, não agora pescar peixes, mas pessoas, conduzir pessoas a uma transformação em Cristo, a tornar essas pessoas, alcançando elas, para se tornarem seguidoras de Jesus e parecidas com Jesus. E mais pessoas que possam também participar da obra de redenção no mundo inteiro. Nós, irmãos, estamos dentro de uma história maior. É maior do que nós mesmos, é maior do que a sua e da minha história. Nós estamos dentro da história maior, a história de Deus, a história de salvação de Deus.
Nós estamos dentro dessa história de redenção de Deus e é um privilégio ser escolhido, pertencer a Ele, ser trabalhado por Ele em nossos caráter para fazer parte de um grande projeto. E precisamos saber, nesse momento, o que Deus tem te chamado especificamente. Aqui ele disse para os discípulos, pescadores de homens, qual é a sua parte nessa história de redenção? Qual é a sua vocação específica? Talvez você esteja falando, pastor, mas eu quero saber, me ajuda. Mas nessa pregação de 15 minutos não dá para a gente falar sobre isso. Mas eu queria destacar aqui alguns chamados específicos que talvez você precisa entender para talvez descobrir qual é a sua chamada específica. A gente tem um chamado pastoral, de ser um líder da igreja que cuida, ensina das ovelhas de Jesus. A gente tem o chamado missionário transcultural. Missionário, todos somos missionários. Mas há o missionário transcultural, que é levado para plantar igrejas e alcançar os povos não alcançados. Não tem esse chamado. Tem o chamado ministerial. De repente você não foi chamado para ser um pastor e nem um missionário transcultural. De repente você foi chamado para ser diácono. E qual é o problema? E a vida toda é ser diácono, servir ao Senhor com excelência. De servir a igreja local, edificar o corpo de Cristo. Talvez ser um mestre ali dentro da igreja, um líder destacado na igreja, né? Um presbítero na igreja, ou para trabalhar no louvor. Qual é a sua parte na vocação? Mas existe ainda um outro aspecto. Falei do pastoral, né? Falei do missionário transcultural, falei do ministério de apoio na igreja local, de edificação, e talvez você tenha um chamado também dentro do reino de Deus do que a gente chama de mandato cultural. Tem 7 minutos, né? Não posso passar. Dentro do mandato cultural, que é ter um papel de ser agente de redenção de Deus no mundo, como, por exemplo, ser um médico, ser um engenheiro, um político, um artista que glorifica a Deus em todas as coisas e que faz economia, que faz política, que faz arte para a glória de Deus, que vai redimir essa esfera da cultura que talvez foi manchada pelo pecado e talvez o seu papel é fazer arte para a glória de Deus, é fazer política para a glória de Deus, para fazer engenharia para a glória de Deus, em segundo lugar, para contribuir para a ordem mundial, para o bem da humanidade. Tudo isso em nome do Deus que você serve, testemunhando e mostrando que não há dicotomia entre sagrado, né, e secular, e que a sua vida toda, inteira, é para glorificar a Deus em todas as áreas da sua existência. Então, eu acredito em uma vocação para a cultura, para redimir a cultura. Não apenas uma chamada e uma vocação para o aspecto religioso. É claro que você não pode divorciar aquilo que você faz com o Deus que você serve. Você testemunha da grandeza e do amor e da glória que está sobre a sua vida. Então, algumas dicas para você que está aí na dúvida. Primeiro, certifique-se se Deus falou no seu íntimo. Irmãos, é necessário, principalmente chamado pastoral e missionário transcultural. Você precisa ouvir no íntimo Deus chamar o seu nome, porque senão é um chamado para a morte. Veja se o seu coração arde por isso, queima por isso. Observe os seus dons, as suas habilidades para aquela questão que você ali está em dúvida. Veja se você consegue viver sem isso. Por exemplo, irmãos, eu não consigo me enxergar fazendo outra coisa a não ser pastoreando, cuidando, fazendo essa obra. Isso identifica um pouco o chamado, mas, em último lugar, consulte a sua comunidade, a sua igreja de fé, para saber se as suas habilidades e caráteres estão de acordo com aquilo que você acha que você tem a vocação para isso. A comunidade de fé precisa confirmar, irmãos. Porque senão fica no campo subjetivo. Deus falou comigo que eu vou ser um missionário transcultural. E como que a gente comprova isso? É claro que ninguém vai contra aquilo que Deus falou ao seu coração. Quem vai duvidar disso? Mas há uma coerência. A comunidade, se você... Vou usar novamente o Ronaldo Lidório. Ele disse, se você não é bênção perto, você não vai ser bênção longe. Se você não é bênção na sua comunidade, se a sua comunidade de fé já não te vê como esse vocacionado específico para essa área,
alguma coisa está errado nessa voz que você diz que ouviu de Deus. Então tem que haver coerência nessas duas coisas. Ouça a comunidade de fé sobre isso. Mas, acima de tudo, independente de qualquer atividade, todos nós devemos glorificar a Deus e servir as pessoas. Eu encerro essa minha mensagem com o versículo 20. Então, eles, deixando logo as redes, seguiram. Mateus 4:20. Eu vejo aqui prontidão e obediência. Nós precisamos, irmãos, em relação, uma vez certificados desse propósito, desse chamado de Deus específico para a gente, que a gente precisa de prontidão e obediência. Lembrando da Sophia Miller, que por 40 anos serviu na Amazônia brasileira, evangelizando várias tribos. E antes de falecer, na década de 90, na Venezuela, ela foi entrevistada por uma jornalista cristã e perguntou a ela como se deu o chamado. Se ela viu a sarça, igual a Moisés, como é que foi esse chamado para ela pregar e fazer uma obra tremenda, pioneira, ali na década de 50, no Amazonas. E ela disse assim, eu nunca tive um chamado extraordinário. Eu apenas li uma ordem e obedeci prontamente. Amados irmãos, o que a gente precisa é de prontidão e obediência. Uma vez certificados do nosso chamado, do nosso propósito, é obedecer o chamado de Deus prontamente. Eis-me aqui e vamos para os campos, porque eles estão brancos para as colheitas. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Márcio. Como sempre, é uma voz de Deus no nosso meio. Vou pedir a aluna Karine, né, para fazer a oração final, por favor. Oremos. Pai, te agradecemos por mais um momento juntos. Muito obrigada porque o Senhor falou ao nosso coração. Que nós possamos usar essa palavra, Senhor Deus, não apenas como fé, mas também como prática. Que o Senhor possa nos capacitar a cada dia, andar contigo, aprender de ti, aprender da tua palavra, aprender com tudo aquilo que Cristo nos ensinou quando esteve aqui e aprender com o Espírito que habita em nós. Que nós possamos estar atentos à nossa vocação, àquilo, Senhor Deus, que o Senhor preparou para que nós pudéssemos contribuir para o teu reino, para a tua glória. Que o Senhor possa mostrar cada dia qual é o nosso propósito, que isso não seja uma dúvida para ninguém que está aqui, Senhor Deus, mas que o Senhor possa falar aos nossos corações e nos capacitar, Senhor Deus, através da tua palavra, através da nossa vida, Senhor Deus, através dos nossos irmãos. Muito obrigada por este momento. Continua conosco, Senhor Deus, durante as aulas. Continue com o seminário, Senhor Deus, com todos que estão à frente, Pai. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém.